E aí galerinha, eu estou aqui começando mais uma vez o De Frente com o Iatá. Hoje temos um convidado especial, Anísio Melo Júnior. Pra quem não conhece, quem aí já ouviu a musiquinha de Dragon Ball Z em português? Pois é, essa é uma das pequenas vezes que você pode lembrar. Eu vou falar depois durante o podcast aqui com ele, mais músicas e outros trabalhos. Então vamos começar aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, né? Obrigado. Sempre bom a gente trocar uma ideia, Sim. compartilhar com os fãs histórias, algumas divertidíssimas, outras emocionantes. Sim. É sempre bom. Vamos lá. Então, começando aqui, né, inclusive vamos lembrar que estamos no estúdio da Zion, né, aqui a escola de entretenimento que ensina aí, né, 2D, 3D, design no geral para quem quer trabalhar com games, cinema e TV. Então, se você quer trabalhar com essa área, vem pra cá. Não esqueça que dia 27 de agosto vai rolar aí o Kenko Festival segunda edição, a Gamer Edition. Vai ter aí League of Legends, 8 times. Se você tem um time, se inscreve. Todos os links aí embaixo na descrição. Né? Então, vamos voltar aqui. Sensacional. Né? Vamos falar um pouquinho sobre passado, presente e futuro e, logicamente, situações curiosas, né? A gente estava até conversando nos bastidores aqui sobre eventos e curiosidades aí, assim, né? Já que você é famoso principalmente por causa de Dragon Ball, né? Foi o Fantástico Mundo de Bob também, né? Também. E aí, deixa eu ver, Doug também teve. Doug Funny, Mega Man. Nossa, Mega Man foi maravilhoso. Hey Arnold. Nossa. Um monte de coisa. Tudo que tinha música boa, ele estava envolvido. Né? Pelo menos a intenção era fazer uma coisa boa. Bom, pelo menos pra mim eu posso dizer que foram. Obrigado. Né? Tudo icônico no caso. Né? Bom, você começou a sua carreira há muito tempo? Comecei em 1981, estudando contrabaixo, mas anterior a isso, assim, desde criança eu comecei com 5, 6 anos estudando piano e daí interrompi, assim, estudei uns 3 anos de piano e interrompi e fiquei alguns anos até começar com contrabaixo e sempre cantando, tocando, né? Então começou cedo. Aí a parte de cantar mesmo veio antes ou depois dos instrumentos? Veio junto. Junto? Veio junto. Porque eu gostava muito, assim, desde muito criança, eu gostava muito de Beatles. Então eu vivia cantando aquilo, né? Assim, a primeira memória que eu tenho da minha vida é eu pequeno no chão para colocar um disco dos Beatles. Nossa. Que era o Twist and Shout. E eu ainda tenho esse disco até hoje. Um compacto, assim, né? Aquelas coisas muito vintage, hoje vintage, mas na época era como se eu tivesse com um home theater assim usando, com Bluetooth, né? Era o que era disponível, Sim. Né? Era novidade, né? Era novidade, assim, né? Meu pai era uma pessoa que gostava muito de tecnologia, e assim, mas de tecnologia vintage, né? Porque ele é da época dele, né? Então coisas assim em casa de a gente ter um gravador Super 8, uma filmadora, gravadores, né? Tanto meu pai como minha mãe eram jornalistas, né? Então ter um gravador para se fazer entrevista, máquinas fotográficas, essas coisas tudo eles já eram multimídia à maneira que a tecnologia disponibilizava na época. Então, sim. E é bem legal, né? Então, mas você mesmo se interessava também por tudo isso? Sim, porque eu vivia num ambiente ali que eu via como as pessoas se divertiam com as atividades profissionais. E isso eu trouxe para minha vida, assim, eu tomei por base, assim, eu tomei uma decisão desde criança que quando eu fosse trabalhar para valer, eu ia me divertir com o meu trabalho. Porque eu via que na minha casa, ter um trabalho não era um castigo, não era o emprego, né, como se pensa hoje em dia. Ninguém procurava emprego na minha família, as pessoas procuravam trabalhar, desenvolver atividades. Então é o que hoje se chama de empreendedorismo, era uma coisa natural em casa, assim, de tocar música, era um ambiente sempre muito musical, né? E isso acabou também influenciando a maneira que eu ia enxergando a música e a arte. Meu pai também era pintor, artista plástico, escritor, era um pesquisador de folclore, de línguas indígenas. Então a gente vivia num universo em que meu pai estava... uma das salas da casa era chamada de redação. Por quê? Porque era onde se redigia, onde eles na atividade jornalística escreviam
O meu pai também utilizava para pesquisar, fazer as pesquisas dele e sempre num ambiente ouvindo música. Então tinha gravador de rolo, né, aquelas coisas assim, vitrola, essas coisas todas, mas sempre ouvindo música, ouvindo rádio. Então era uma coisa muito antenada e ouvindo-se de tudo, né? Eu tenho uma irmã mais velha que ela ouvia o que? Beatles, Rolling Stones, o que hoje era o classic rock, na época era o que era lançado, né? Então eu via Herman Hermits, outras bandas, Animals. Então eu falei assim, puxa, que legal isso aqui. E meu pai ouvindo Projeto Minerva, que eram coisas de uma rádio em que se colocavam gravações muito antigas e resgates assim de pesquisa, né? Então gravações como os Oito Batutas, que era uma banda do Pixinguinha, o Bando da Lua, que era a banda que acompanhava a Carmen Miranda na época dos cassinos e posteriormente nos filmes em Hollywood também. Então a gente via essa influência. A minha mãe ouvindo muito o quê? Chico Buarque, Agostinho dos Santos, Maísa. Então era um caldeirão de influências muito diferentes. Meu pai também gostava muito de bossa nova, de jazz. Então hoje eu tenho um vinis assim, na coleção lá que o pessoal fica louco. Eu falo, como é que você conseguiu isso? Eu falo assim, a gente ouvia era um negócio que estava em casa. Os discos do João Gilberto, os primeiros lançados, né? Aquele do Carnegie Hall também, que foi o lançamento mundial nos Estados Unidos da Bossa Nova, né? Então a gente cresceu num ambiente que a trilha sonora era isso. Aí realmente não tinha como não ser músico, né, depois, né? Ou alguma coisa a ver, assim, escrever eu escrevo, né? Tenho alguns trabalhos lançados também, né? Além dessa atividade, assim, de versionista, né? Porque na Alamo, quando eu fui diretor musical durante 11 anos, lá eu escrevi as versões e por ser um músico profissional, um cantor, né? Eu fui convidado para fazer uma direção musical. Então foi uma coisa que surgiu naturalmente, assim, né? Eles tinham, até comentei esse disco aí do Carnegie Hall, aí do lançamento da Bossa Nova, um dos participantes desse disco foi o Caetano Zama. E esse músico que participou, né, desse lançamento mundial aí da Bossa Nova, ele era diretor da Alamo, musical da Alamo. Nossa! E daí surgiu um convite, quando ele saiu, né, ficou uma vaga ali, surgiu esse convite para mim. Só que, poxa, eu era um garoto, eu devia ter 20 e poucos anos, 28, 27 anos. E então aquilo para mim foi um desafio, né? Eu falei assim, nossa, será que eu dou conta disso? Poxa, ocupar uma vaga que já pertencia a um cara tão renomado, tudo ali, né? Então eu falei assim, olha, vamos fazer um teste, né? Se vocês gostarem, a gente segue, né? E isso daí nasceu uma parceria que durou 11 anos, aí posteriormente a Alamo encerrou as atividades, né? E acabou, digamos assim, dando cria, né, a outras empresas de dublagem, né, o que foi muito positivo também nesse aspecto, né? Verdade, que expandiu bastante, né? Ainda mais a dublagem sendo considerada a melhor dublagem do mundo, é brasileira, então, de repente, quanto mais lugares, melhor, assim, né? Mais trabalhos. Isso se deve naturalmente ao quê? Ao material humano que a gente tem, né? Tendo bons atores com essa expertise da dublagem, é natural que se desenvolvam bons trabalhos, né? Com boa direção de dublagem também, né? Assim, particularmente a dublagem não é a minha área de atuação, assim, a minha área realmente foi direcionada para a parte de produção musical, das adaptações, né? Das versões brasileiras, né? Mas assim, a gente não tem como negar, né? A qualidade é incrível, né? Caras como o Jonas Mello, são pessoas incríveis, que você vai ver lá a voz do Fred Flintstone, a voz de vários, do Superman, né? Então você vai ver pessoas incríveis ali, né? Que desenvolveram essa atividade. Né? Verdade. E no meio da dublagem, assim, você acaba fazendo várias amizades diferentes, conhecendo gente nova, gente antiga. Tinha algum ídolo seu que você teve o prazer de conhecer pessoalmente? Olha, esse eu citei, o Jonas Mello, porque ele mesmo, além de ser um ator de televisão, né, e tudo assim, tive a oportunidade de conhecer, foi muito gratificante, uma pessoa bacana, firme, agradável ali, muito legal. Nossa. E isso graças à oportunidade de ter trabalhado com o pessoal da Alamo. Né? Das suas lembranças musicais dentro da Alamo, assim, quais foram os trabalhos que você mais se divertiu fazendo, assim, com o pessoal gravando junto com você? Aí a briga é boa, porque cada trabalho tinha uma natureza diferente. Alguns, pela
pela qualidade musical mesmo, né? Por exemplo, teve um filme feito para Paramount que era o Pinóquio. E então ele era um misto de atores com o personagem que era computadorizado, o Pinóquio. Foi uma versão, se não me engano, de 1998, uma coisa assim, ou 2000, uma coisa assim. E então ali teve o quê? As músicas originais eram de quem? Do Stevie Wonder e também do Brian May, do Queen. Então tem um momento na história do Pinóquio que tem um teatro de bonecos, de marionetes, né? E esse teatro de marionetes é uma opereta feita pelo Brian May. Nossa. Então, pô, pegar... E eu sempre gostei muito de Queen, essas coisas assim, né? Sim. Então, pegar aquilo ali para fazer um trabalho de diversão, e ainda mais que ia para o cinema, né? Depois que nós fizemos o trabalho, eu fui fazer a conferência, a sincronização, na própria Alamo, que tinha uma sala de cinema específica para isso. Para quê? Para fazer pequenos ajustes de sincronia, né? A velocidade do cinema é diferente da velocidade. Isso é uma questão técnica, dos ajustes técnicos, né? Então, muito bacana você ouvir assim na tela. Teve um outro trabalho muito legal também para cinema, que foi Aí já foram versões que eu fiz do francês para o português, também por intermédio da Alamo, mas eu fiz... Todos esses trabalhos eu fiz num ambiente fora da Alamo. Eu abri uma empresa, né, que se chama Mellow Music, que está em atividade, e a partir desse momento, assim, eu fiz os trabalhos fora da Alamo totalmente, porque os estúdios de dublagem, eles eram feitos para quê? Para o diálogo, né, dos atores. Sim. Então existia um monte de especificações técnicas que demandavam que eu fizesse isso num estúdio com cuidado, e técnicos também, que tivessem essa expertise, né, específica para a voz cantada e não só para a voz falada, né? Não é uma mera captação vocal, né? Sim. Mas então daí a gente acabou fazendo isso. O Kirikou e a Feiticeira, que eram músicas do Yossone Dur, né, muito conhecido aí no meio pop internacional, né? Então foi muito legal também. Nossa. Esses são 2 trabalhos assim. Isso sem contar naturalmente o Mundo de Bob, que era uma mistura de coisas de Hollywood, assim, de Broadway, né, de espetáculos de Broadway, o Hey Arnold, que misturavam coisas do James Brown. Puxa, é muita coisa ali, é muita coisa, é bem variado. Sim, assim. Que Hey Arnold, ele pegava bastante o jazz e o blues ali, né, na série também. O Hey Arnold, jazz e blues, um pouco do soul music também, né? Tem uma música do James Brown que chama Watch Me. Daí ele fala, watch me, né? E ele dançando ali, então isso aí era uma coisa bem legal assim também, né? E coincidentemente, coisas que eu ouvia, porque assim, eu nunca fiquei preso a um determinado estilo musical, né? Ainda mais, isso foi muito útil, né? Porque quando surgiu essa parte de versões musicais, né? Eu já tinha trabalhos em estúdio, com banda pop, contratado como gravadora, como contrabaixista e cantor, né? Sim. Então isso acabou sendo útil, né? Esse gostar de ouvir de tudo e gostar de tocar de tudo. Sim. E gostar de cantar de tudo, né? Então, isso acabou sendo útil, né? Assim, ter uma certa versatilidade para atender a demanda dos trabalhos. Sim. Né? E, assim, fora da parte de cinema, TV, coisa assim, de dublagens, na parte de músicas cover, autoral, assim, você se aventurou bastante, assim, pela carreira fora mesmo da dublagem? Sim, a parte de dublagem, eu tenho 41 anos de carreira musical, né? Então a parte de dublagem, ela foi 11 anos, então digamos assim, 25%. Os outros 75% foram o quê? Trilha musical, produção de shows, de eventos corporativos, gravando trilha para cinema, gravando música para publicidade. Então, assim, ou às vezes efeitos, sons e efeitos, né? Produzindo para outros artistas, acompanhando músicos em shows, trabalhando para empresas. Eu vou dar alguns exemplos assim bem diferentes, né, para eu ter uma ideia. Por exemplo, por alguns anos eu trabalhei acompanhando os artistas de uma empresa do Gugu Liberato, que era a Promoarte. Sim. Então a Promoarte, ele tinha artistas que eram com um perfil bem popular, como o Marcelo Augusto, que depois participou da turma do Didi, Banana Split, Polegar, Dominó, e daí tinha dupla sertaneja, Jaime Marcos. Então assim, era uma coisa muito variada, né?
Daí teve outros trabalhos, assim, por exemplo, uma banda que eu fui contratado pela Copacabana, por uma gravadora, né, que era o Autorretrato. Era uma banda de pop e que tinha influência de rock, pop, blues. Digamos assim só para dar uma imagem para quem não conheceu o trabalho. É como tinha bastante influência do que se fazia no rock nos anos 80, como Paralamas, Engenheiros do Havaí, né? Foi uma banda lançada nesse período, em 88, por aí, Sim. assim, 89. Então tinha essa referência, sonoridade, né? Sim. Isso, assim, olha, foi um pouco de tudo. Aí é Um pouco de bom. tudo. Então já mostra o quanto você é eclético mesmo, assim, né? O Frank Zappa falava isso, né? Tanto que ele tinha uma banda chamada Mothers of Invention. Isso é a mãe da invenção, isso é a necessidade, é a mãe da invenção. Sim. É o famoso se vira nos 30, né? Se você tem que fazer uma coisa acontecer, prepare-se para isso. Agora, se por uma sorte sorte ou assim, a sua trajetória facilitou isso, né? Então melhor ainda, dá um pouquinho menos de trabalho. Sim. Mas tudo isso assim envolve você também se debruçar sobre o trabalho e falar assim, peraí, o que eu tenho que fazer de lição de casa que eu não fiz na minha vida aqui para poder corresponder positivamente à expectativa, né? Sim. Te chamam para um trabalho, esperam que você faça ele com excelência, com qualidade, né? A bola não pode bater na trave, o gol tem que ser ali no ângulo ali, Sim. sabe? Ali no ninho da coruja, né? Então tem que ser verdade. assim, né? Você falou do Frank Zappa, né? Me lembrei que nos últimos anos de vida dele, ele estava fazendo muitos testes com o synclavier, né? Que era um instrumento diferente. Você já tentou se aventurar em outros instrumentos bem diferentes assim ou não? Olha, eu toco um pouco, assim, eu me vejo como cantor, porque vejo que instrumento é instrumento interno, né? É que é aquela coisa, quebra uma corda, você não vai ali na rua, aqui em Pinheiros, a Teodoro Sampaio, comprar corda, você vai ter que ir num fono, né? Sim. Então, mas assim, além do contrabaixo, eu toco um pouco de guitarra, violão, né, essas coisas. Opa, desculpa, deixa eu só diminuir aqui. Então, e tem alguns outros instrumentos em casa, assim, percussões. Hoje você consegue, até com um iPad, ou piano, né, que eu estudei um pouquinho de piano, mas eu não utilizo muito teclado. E até com iPad, para sons e efeitos também, né? E outros instrumentos que caem na mão. Às vezes um charango, uma viola caipira, alguma coisa assim, você busca um violão de aço, né? Você busca sonoridades diferentes, assim, né? Assim. Mais para esse lado, mas é uma coisa tão high-tech assim como synclavier, que eu acho assim que para ser bem tocado e se ter um proveito legal, é bacana você ter um conhecimento musical de arranjo uma coisa que o Frank Zappa tinha, né? Cara que desde os anos 60 ele tinha uma formação erudita, inclusive muito sólida, né? Verdade. Ele tinha influência do Edgar Varese, de outros músicos dodecafônicos, serialistas, né? Então ali era briga de cachorro grande, né? O negócio o meu negócio é mais tranquilinho, assim, sim. Ali é muito porrada. E, assim, pegando bem assim, né, conhecendo agora essa parte toda da sua carreira, também da vida pessoal, assim, né, aí eu já pergunto, tem alguma banda favorita, alguma música especial, assim, que você tem que ouvir toda vez, assim, se possível? Olha, uma música em especial não, mas assim, para mim uma coisa que é uma referência tanto de música, de instrumento, de arranjo, de produção, de inventividade, são os Beatles. Sim. Por incrível que pareça. Porque uma banda que acaba em 1970 e aqui no ano de 2022 a gente ainda fala sobre ela e aprende ouvindo, né? Isso é que é incrível. Você pegar assim uma banda que se contrapõe a muito do que se faz hoje em dia em termos de tecnologia, porque eles tinham o mínimo de tecnologia e eles conseguiam extrair o máximo a partir daquilo, né? Sim. Então eles tiravam literalmente leite de pedra. São grandes no período deles era necessário que você tivesse uma sala muito boa ou que tivesse engenheiros de som que soubessem trabalhar muito bem as características, né, com as qualidades e deficiências de uma sala, né? Sim. Isso por quê? Porque quando você vai ver a história do áudio, você percebe que as pessoas começavam a gravar com 1 ou 2 canais. Você pegar uma orquestra, por exemplo,
e trabalhar com um microfone para o cantor e um microfone para pegar o som da sala, significa que você tem que ter uma acústica muito bem resolvida naquela sala para se captar em um microfone aquele som da orquestra e ela soar bonita. Isso se aplica não a Beatles, mas imagina Chuck Berry, Frank Sinatra, sabe, Big Band, Duke Ellington, Count Basie. Então você vai ver um negócio ali e fala, pô, como é que esses caras soam tão bem até hoje? E também com tecnologia do instrumento. Imagina, por exemplo, eu que sou contrabaixista, como é que soa um baixo acústico no meio de uma multidão de instrumentos que tem uma dinâmica muito forte, Sim. como um saxofone, um som de bateria, né? Então isso aí, um trombone, opa, desculpa. Isso aí é uma coisa que você não vai ter, assim, tão evidente, né? Sim. Tanto que aí surgiu, como se diz assim, a necessidade é a mãe da invenção, já nos anos 50, já desde os anos 30 se vinha tentando fazer alguma coisa em relação ao contrabaixo. Mas daí lá para 51, um tal de Leo Fender desenvolve um instrumento chamado Precision, o Precision Bass. E depois, 9 anos depois, ele inventa o Jazz Bass. E daí você começa a ter um instrumento elétrico para fazer frente ao quê? A uma guitarra que já era eletrificada, aos vocais que estavam eletrificados e microfonados, né? E daí você começa a ter esses padrões. Então eu acho assim, fascinante esse lado também, né? Sim. Quando eu montei o estúdio, eu já vivia nos estúdios gravando, o pessoal me chamando para gravar contrabaixo, ou fazer vocais, corais, arranjos vocais, né? E eu sempre ficava do lado dos técnicos ali. O que você está fazendo? Como é que você faz isso? Como é que você capta isso? Né? Então a curiosidade também é uma fonte de aprendizado, né? Sim. Hoje, com essa mesma curiosidade, você vai no YouTube, pega tutorial de tudo e daí no fim você está tocando lá um instrumento exótico. Por quê? Porque simplesmente você teve a curiosidade de ir atrás, buscar um instrumento, ver quem que toca bem, quem pode te ensinar aquilo ali. E claro, se puder ter um professor, melhor ainda, né? Verdade. Vai tirar ali em tempo real as dúvidas, né? Sim. E aí, na parte de instrumentos, a gente acaba vendo tanto os clássicos sendo remodelados hoje em dia em novos instrumentos eletrônicos, né? Sim, saxofone MIDI, violinos elétricos desde os anos 70, com o Jean-Luc Ponty, né? Os caras. O aerofone, que é o saxofone que é elétrico, né? É com sopro e elétrico ao mesmo tempo, é uma coisa curiosa. É o EW1, que ele o Michael Brecker, que inclusive tocou com o Zappa. Ele e o Randy Brecker, que é trompetista, que era o Brecker Brothers. Então eles faziam as metaleiras. Eles tocam no Zappa em Nova York e outros álbuns também. É sensacional, né? Nossa. Não, mas teve vários instrumentos que acabou só tendo uma versão e depois esqueceram, deixaram pra trás. Tipo aquele Casio DG20, né? Que é a primeira guitarra MIDI, é de 87. Sim. Essa, por exemplo, por exemplo, eu tenho uma em casa, mas sim, demorei muito para encontrar alguém que soubesse como mexer nela e tal, para poder fazer reforma. Aí você tem muita dificuldade, novo, assim? Os instrumentos novos, eles, assim, você paga o preço, digamos assim, da inovação, né? Sim. Então, os MIDIs, por exemplo, teve contrabaixos MIDIs, a Pivey chegou a fazer também. Daí eles tinham uns problemas que eram o quê? A velocidade que o som é processado e é mandado, que a gente chama de latência, né? Esse entre você bater o dedo nas cordas e ela soar. Então você tinha que, digamos, tocar antes do tempo, contando com esse retardo, com esse delay, né? Para que você tocasse no tempo junto com a banda. Sim. Então é um negócio meio doido, né? Você está tocando antecipado de todo mundo, porque você sabe que o tempo vai chegar atrasado. Mas quando chegar atrasado, ele vai ter que estar milimetricamente em cima, tight, como a gente chama, juntinho, apertado ali junto com a banda. É uma loucura. Então isso não é prático, né? Sim. Então a tecnologia ela é boa quando você não tem que pensar no recurso tecnológico. Ele simplesmente está pronto e te serve, digamos, na velocidade do teu pensamento. Sim. Isso é assim, é que eu falo brincando assim, a tecnologia, os recursos, eles são como os recursos financeiros. Em vez de você ser, ou qualquer ferramenta que você tenha, se você for um carpinteiro, você não vai chegar para alguém e falar assim, cara, você precisa ver a furadeira de bancada e a minha tupia e a minha serra tico-tico. Não, você vai falar, olha, eu fiz esse móvel, você gostou do design?
Sim. Olha, ele está confortável para você sentar? Então, essa é a visão. E na música a mesma coisa, Sim. né? Assim, olha só que bacana, eu tô com um instrumento aqui que, pô, ele me serve bem, né? Você nem fala do instrumento, fala, você gostou do som, né? Tá? Porque aquilo é só uma ferramenta, Sim. no fim, né? Verdade. E de todos os instrumentos, assim, qual foi o que você mais teve dificuldade, assim, para aprender? Pelo menos dos que você tentou, assim. Puxa, eu nunca pensei na dificuldade. Para mim, assim, a minha relação com um instrumento é uma relação de um desafio divertido, sabe? Assim, eu não vejo problema em aprender. E assim, a dificuldade que qualquer pessoa tem com um instrumento, na prática de um esporte, Sim. ou seja o que for na vida, é você desenvolver as memórias necessárias para aquilo fluir com naturalidade. Então, nós temos memórias como, por exemplo, a memória muscular, que é a memória do movimento. Então, quando você vai fazer uma escala no instrumento, quando você começa, é a coisa mais triste do mundo, porque você está fazendo com que o seu corpo desenvolva um movimento que ele nunca fez. Então, aquilo é novo. Então, o que você faz? Você submete o seu corpo e o seu cérebro a uma repetição. E dessa repetição vai surgir a naturalidade. Chega uma hora que é mais ou menos como o recurso da tecnologia. Você não pensa na tecnologia, você só usufrui dela. Sim. E daí você não pensa no conhecimento musical. Você não, quando vai tocar ou vai fazer um solo, uma improvisação, você não chega lá e fala assim, olha, agora eu vou usar uma pentatônica porque a penta blues fica bacana. Não, você vai pensar assim, pô, você não vai pensar nada, você só vai tocar, porque o conhecimento já está sedimentado dentro de você. Sim. Você vai pensar em quê? Em emoção, o que aquilo traduz para você. É muito abstrato, mas assim, na verdade é como eu acho que seria interessante. Eu vejo músicos assim com uma capacidade incrível mecânica e às vezes eu acho o som um pouco chato, sabe? E outros caras, eu vejo eles com uma habilidade mecânica, uma sonoridade incrível, uma criatividade no discurso, porque isso ele está falando, só que através do instrumento. É uma linguagem não verbal. Eu vou citar um cara, nem é do contrabaixo, um guitarrista, o Jeff Beck. Pô, ele é uma espécie de Miles Davis. Ele está assim há mais ou menos há uns 50 ou 60 anos, tocando bem o instrumento dele. E desde lá da primeira coisa que eu tenho conhecimento dele é dos Yardbirds. Depois o trabalho dele em grupo, Jeff Beck Group, que era o Rod Stewart de cantor, o Ron Wood, atual guitarra dos Stones, era baixista e tudo mais. Ele está sempre propondo alguma coisa diferente. Então o Miles Davis tinha disso. Começou no bebop nos anos 40, depois ele já foi para uma coisa, olha, isso aqui está muito rápido, muito prolixo, eu quero uma coisa com menos nota. Daí ele lançou um jazz mais tranquilo, que era o cool jazz. Sim. E depois falou assim, puxa, eu quero ir para uma coisa diferente. Daí ele começou a trabalhar com ruídos, outras sonoridades. Puxa, eu quero misturar com essa galera do rock, tem gente boa, pô, não tem que ter essa parede entre o jazz e o rock. Daí propôs a fusão, que é justamente a fusion, no Beaches Brew, acho que em 67, se não me engano. Então você vai vendo, pessoas com uma cabeça aberta. O Jeff Beck é a mesma coisa. Tem um disco dele que chama Who Else, que ele já mistura todas as influências dele de blues, de rock anteriores, assim, mas fazendo o quê? Usando o eletrônico. Então não precisa também ser aquela coisa purista, não. Uma banda tem que... Não tem que nada. Você tem que... Ou se você tiver que... Você tem que ser feliz fazendo a coisa, ou ser sincero fazendo o som. Né? Vai lá, pega o instrumento, faz, cria, desenvolve. Faz uma coisa, acima de tudo, honesta. Sim. Tem que ter honestidade intelectual nas coisas, sabe? Não faça só para ganhar grana, porque você vai perder tempo e talvez você nem ganhe grana. E muitas vezes a pessoa é despretensiosa disso e ela acaba atingindo o que se chama de sucesso. Para mim, hoje se pensa muito em sucesso de uma forma que eu acho diminuída, né? Fazer sucesso é ter tantos milhões de views no YouTube. Fazer sucesso é ganhar dinheiro. Fazer sucesso é aparecer nos programas mais badalados da mídia. E para mim fazer sucesso é o que a palavra diz. Fazer sucesso é uma sucessão, é uma consequência
é ser bem sucedido. Ou seja, você fez tomou uma atitude e essa atitude gerou uma consequência. A consequência é o sucesso. É a sucessão desses fatos, ela vai te levar ao quê? A ser reconhecido pelo que você fez, ou ser criticado, o que também pode ser benéfico. Sim. Se você for criticado de uma forma que alguém te aponte soluções, puta, que legal, aprendi mais uma. Meu pai tinha uma expressão bacana, quando ele aprendia uma coisa nova, ele fala, olha que bacana, desasneia um pouco mais, né? Porque tem o asno, diz que o cara é burro, né? Ele falou, olha, desasneia um pouco mais, ou seja, aprendi mais alguma coisa. Né? Já dizem os filósofos antigos, só sei que nada sei, né? O pensamento socrático, né? Ali, né? É isso aí. Relembrando que Sócrates não é apenas um jogador de futebol, também tem o mais antigo. Sim, um anterior, mas o Sócrates também, ele era um filósofo da bola. O cara que tinha 1,90 m, calçava 41. Nossa. Ele não conseguia virar sem cair, porque o equilíbrio era básico. A planta, né? A raiz dele ali, o pé ali era pequeno. Daí ele teve a ideia de falar, eu não preciso virar, é só bater de calcanhar. Daí vem a origem do Sócrates, jogador, filosofando com a bola. Ele batia de calcanhar para não ter que girar. Isso todo mundo esperava o cara virado para o oeste e ele batia a bola para o leste. Ou seja, o gênio é isso. A necessidade é a mãe da invenção. Hoje é o nosso tópico de hoje. Sim. Falando em criatividades, né, e justamente necessidade, assim, das suas músicas autorais, assim, né, aí vem aquela parte que eu fico curioso, de onde você mais se inspira, pelo menos quando é mais música própria mesmo, assim, sem ser um tema que te deram para fazer. Eu acho que na vida. Que quando você vê pela história da música, as músicas que mais ficam assim no ouvido das pessoas são aquelas que fazem com que você se conecte um pouco com o momento da vida daquele que criou. Então, quando se faz uma canção de niná para uma criança dormir, aquilo conecta com o quê? Com toda a memória afetiva de alguém que um dia cantou para o seu filho, para sua filha, ou para os netos, assim, uma canção para dormir. Quando se faz uma work song, que eram as canções de trabalho que geraram o blues, se cantava para aliviar a dor de um sofrimento de você ter sido trazido do seu continente para trabalhar numa condição de escravidão. Então, tudo isso tem um peso muito forte na sua memória afetiva em relação à música. Por exemplo, tem músicas que, para mim, assim, refletem momentos da vida. Um deles, eu via nos anos 90, muita gente saindo do Brasil sem perspectiva de conseguir um bom trabalho, uma boa educação, um bom futuro. Daí eu escrevi um blues que se chama O Que Mais Me Dói. E ele fazia mais ou menos o que acontecia em alguns blues. Os blues, além dessa questão das work songs, né, ele evoluiu também para uma questão que é universal para as pessoas, que é a questão do amor, né, ou da fossa, ou de ser abandonado, aquela coisa toda. Então, o que mais me dói, eu vou só falar um pouco da letra rapidamente, assim, porque ela pode ser tanto de um cara falando para uma mulher que está abandonando o Brasil, quanto de alguém que está vivendo uma situação do país em que ele sofre com aquela condição de pessoas do seu país saindo para buscar oportunidades porque não via uma oportunidade à altura do que achavam que seria o justo e merecido, né? Então eu falava assim, o que mais me dói é te ver tão perdida. Parece que ninguém quer sanar tuas feridas. Então é alguém falando ou para uma mulher ou falando para o seu país ou para a sua nação, né? O que mais me dói é te ver tão perdida. Parece que ninguém quer sanar tuas feridas. O que mais me dói é sentir a solidão do mundo a se consumar por um triz, fincar raiz nas lágrimas do poço mais fundo. O que mais me dói é te ver subjugada e continuar sorrindo. O que mais me dói é sentir a minha voz sumindo numa multidão que me diz que está partindo daqui. E daí vai para uma segunda parte, em que fala assim, talvez a mão de Deus não encoste nos teus ombros e fique a contemplar de longe os teus escombros. Talvez alguém tenha pena e te jogue uma esmola,
porque de bonito só ficou o seu toque de bola, que ainda vai na trave também. Então, era uma coisa que podia ser aplicado tanto para o país, em que muitas vezes se distrai, se entretém no esporte, ou, como já dizia o Chico Buarque, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock and roll, um dia chove, no outro dia bate sol, né? Sim. Mas eu só quero te dizer que a coisa aqui tá preta, né? Então, esse foi um sentimento análogo ali, né? Assim, a isso assim. Então, a música falava disso. Teve uma outra também que chama Cadê o Chão, que daí já é um blues mais acelerado também. Sim. Meu mundo foi tomar café e disse que não volta. Meu presidente foi deposto pela sua escolta. O coração é um cão, caiu do carro da mudança, e o adulto que cuidou de tudo foi minha criança. Cadê o chão? Cadê o chão? No ar eu sinto o pé se afastar. Cadê o chão? Cadê o chão? O sol faz minha asa desmanchar, como se fosse um voo do Ícaro, né? Aquela coisa. Mais uma bomba foi solta pela comissão de paz. Então, assim, matou 5 garotos que brincavam num jardim. Agora nenhum mal eles podem nos causar, ou seja, as crianças. A pureza é um espinho que também te faz sangrar. Então, assim, eu sempre procurei ver coisas assim que tem a ver com fatos da vida. Sim. Ou também da ilusão de pessoas que procuram vender pacotes de esperança, de ser o super coach do universo, que vai resolver tudo para você e entregar com uma didática maravilhosa no seu colo a solução para a sua falta de entendimento sobre um assunto ou sobre a condição da sua vida. Tem uma música chamada Bem-vindo ao século XXI, que ela já tem um ritmo mais latino, assim. Sim. E ela fala assim: estão falando mais do que sabem, propondo sociedade no céu, um lugar melhor na paisagem para um cavalo de carrossel, voando sem ar, com 230 dentes, estão reinando mais do que o rei, explicando o que não entendem e até criando lei contra lei, voando sem ar, nadando sem água e ainda tem vaga para mais um. Basta explicar, ensinar o que não entendeu, ter nostalgia do que não viveu. Olha a confusão que você se meteu, viver no século XXI. Daí vai para o refrão. É tanto zum, 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 é tanto 171, é pegar ou largar, viver no século XXI. Dizem que o incompatível é o mais adequado, os super-heróis das nossas televisões. Crianças e misérias são deixadas de lado e o que é importante fica para depois. Voando por ar, sem ar, nadando sem água e ainda tem vaga para mais um. Então, assim, eu gosto de falar isso aí e trabalhar com esse contexto, com esse conceito de que é possível você ajudar a esclarecer questões da vida. E eu evito um termo assim, mas respeito, porque eu sei a aplicação dele nos dias de hoje, que é o entretenimento. Sim. Porque o entretenimento ele vem do verbo entreter, que é distrair. Sim. E eu acho assim que se você tiver a oportunidade de esclarecer em vez de distrair, você vai criar pessoas mais esclarecidas, mais iluminadas, mais críticas e com condição de tomar o rumo da sua própria vida, né? Criar, digamos, formadores de opinião e não seguidores. Porque o seguidor ele segue alguém que já tem uma fórmula pronta. Sim. E o formador de opinião, ele é um cara que ele formou o seu próprio pensamento, não através do marketing do outro, mas de uma forma mais consistente. Ele ouviu todos os lados de uma história e tirou a sua própria conclusão, né? Baseado nisso. Mas isso demanda que a pessoa desenvolva algumas habilidades, né? Por exemplo, como uma conversa. Você tem que, num diálogo, aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a interpretar o que é dito, né? Então, e em cima disso a gente vai construindo esse grande muro, sei lá, ou essa grande casa que é a casa do teu conhecimento, digamos, de uma certa sabedoria, né? Dos seus saberes, né? Sim. E onde aplicar esse saber. Tem gente que tem muita cultura, mas
às vezes não tem a sabedoria de aplicar essa cultura em favor de uma coisa maior. Então, assim, buscar essas significações aí é um negócio legal. Olha, nós estamos numa viagem aqui ultra filosófica e cabeça. Antes que o pessoal comece a roncar, mas vamos alterando a pauta. Aqui o negócio assim é quase chá de cogumelo, mas sim, chá de cogumelo. É que do jeito que eu me conheço, eu tenho certeza que essa conversa ia durar pelo menos umas 8, 9 horas. Sim, isso aí faz parte. Eu faço, às vezes eu faço umas lives assim, daí o pessoal fala, olha, a gente tem uma limitação de horário. Eu falei, claro, em Roma, como os romanos, né? Vamos lá. Claro, olha, só pode ser 1 hora. Eu falei, claro, então vamos fazer 1 hora. Você faça as perguntas e eu dou as respostas. Sim. Só que daí o pessoal começa a viajar e perguntar mais. A última live que eu fiz durou 4 horas e poucos minutos. Daí eu falei assim, meu Deus do céu, isso era para ser rápido? Eu falei assim, eu vou editar. Daí eu falei, mas você edita para o formato de 1 hora? Eu falei, não, ficou legal, eu vou dividir em 4 programas de 1 hora. Eu falei assim, tudo bem, você já resolveu o problema. Então tá certo, dá jeito para tudo. Realmente. Assim, por isso que entrevista gravada é uma beleza para isso, né? Agora, quando é ao vivo, eu prefiro falar, ó, é live, não tem um tempo certo para acabar, porque não tem certeza quanto tempo vai durar, né? Começa a tal hora, a hora que acaba, aí, sabe-se lá, deixa rolar. Exato. Né? Esse foi o seu recorde de 4 horas mesmo? Ou teve alguma maior assim? Não, acho que foi de 4 horas. Mas normalmente é isso, assim, 2 horas, 3 horas, 2 horas e meia. Sim. Dependendo do lugar, da situação, 15 minutos, meia hora. Aí vai da necessidade, né? Sim. Como, assim, o tempo, ele é uma coisa que a gente tem que respeitar. Mas se ele tem essa liberalidade, aí ele fala, não, deixa correr, né? Por exemplo, você vai fazer um jingle, vai fazer uma peça publicitária, aquilo ali está atrelado a um tempo de animação, de uma música, né? Sim. Por exemplo, as aberturas dos animes, né? Eles têm ali a versão TV, o TV Size que a gente chama, são músicas de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, como o Dragon Ball Z, Mega Man tem acho que 1 minuto. Sim. Então, agora existem as versões full. O que aconteceu aí no decorrer disso, né, fazendo os eventos de anime, de shows, é que me incomodava um pouco tocar uma música de 1 minuto e meio, ainda mais assim por fazer shows, né? Daí eu falei assim, puxa, deixa eu fazer uma pesquisa, ver como é que são essas músicas integrais. Daí, para minha surpresa, né, coisa que eu já imaginava, eu falei assim, puxa vida, olha só, o Dragon Ball tem uma versão de 4 minutos, que bacana, o que tem aqui? Daí eu vi, tem uma parte, tem uma segunda parte que não caberia num formato menor. Sim. Daí, nesse período eu já não estava trabalhando com a Alma, ela já tinha inclusive fechado. Sim. E daí eu falei assim, olha, eu vou usar o raciocínio mais maduro possível, que é o raciocínio da criança. O que a criança quer fazer uma coisa, ela fala assim, eu vou fazer, ninguém manda em mim. Então, daí o que eu fiz? Eu fiz. Nem tudo é um trabalho pago e contratado. Sim. Como tem os fanzines, né? Sim. Você faz de fã para fã. E a essa altura do campeonato eu já era um fã também do Dragon Ball. Sim. Então, daí nós fizemos isso. Fizemos uma segunda versão para o We Got Power, We Are Angels, que é o Garra no Coração, o Fantástica Aventura também. E foi legal, porque nisso nós pudemos levar para os shows essa experiência para os fãs, de uma coisa que não tinha nem na televisão, né? Então acabava sendo uma experiência exclusiva para eles. Sim. E de outras músicas que nem foram lançadas aqui no Brasil, por exemplo, além dos animes, tem um outro segmento que são já de atores, que são os tokusatsus. E então nisso, em 2014, eu escrevi uma versão junto com o meu produtor lá, e que criou comigo, idealizou o Anime Voices Brasil, o Marcelo Ginari, de um tokusatsu que é o Kamen Rider Kuga. Um outro amigo nosso já tinha feito as gravações do Kamen Rider Black, que é o Toninho Guise, né? E eu ouvi essa música e me identifiquei na hora, porque tem um cara no setor assim de hard rock, do heavy metal, que eu gosto muito, que é o Ron James Dio. E eu falava, nossa, isso aqui seria a cara pro Dio fazer, mas em português eu vou tentar fazer alguma coisa
utilizando um pouquinho essa influência, né? essa inspiração que eu imaginei, o clima do vídeo e tudo mais. Daí nisso nós fizemos uma gravação, daí eu convidei um amigo que já tinha feito, eu te conheci inclusive por meio do Toninho Guise para fazer um trabalho no meu estúdio de correção, de masterização de um trabalho de parceria dele com o Toninho Guise, o Diogo Miyahara. Sim. E com o Diogo nós fizemos uma gravação do Kamen Rider Kuga. E o mais legal é que nós fizemos assim os áudios todos no meu estúdio e os vídeos nós gravamos uma parte como se fosse um making off dentro do que estava sendo gravado, no momento que estavam sendo gravadas as vozes. E as externas nós fizemos no topo, isso durante o período de pandemia, nós conseguimos uma autorização especial da Polícia Militar para fazer no heliporto do prédio da Câmara Municipal de São Paulo. Nossa. E lá tem uma visão assim, foi um lugar assim muito especial porque ele tem uma visão 360 graus do centro antigo de São Paulo, uma posição alta, né? Sim. Naquele período o Bruno Covas ele ainda era prefeito, estava vivo e a gente viu inclusive o helicóptero dele saindo, mas já num período que a gente sabia que ele estava adoecido, tudo ali, eu falei assim, puxa, olha só, eu estou vendo aqui talvez pela última vez. E não foram muitos dias depois que ele veio a falecer. Sim. Passou por um período muito difícil, né? Assim, tudo. Então foi muito bacana aquele espaço, né? Em 360 graus você vê ali coisas que já viraram um cartão postal da cidade, né? Como o Farol Santander, que era o antigo prédio do Banespa, né? Também, né? E o prédio da prefeitura, o Jardim Suspenso, que tem na parte superior, né? Então você vê aquilo ali girando 360 graus e nós fizemos esse vídeo também, que está no YouTube, no meu canal, Anísio Melo Júnior, no canal do Diogo Miyahara. Sim. E também querendo conhecer, tem muito mais coisa ali. Tem no Anime Voices Brasil também, que foi uma outra coisa dentro do universo do anime, né? Sim. Falando no Anime Voices, né? Que assim, você comentou sobre o Guise, falou do pessoal assim, e às vezes vocês fazem versões assim, com todas as vozes juntas, né? Tipo, como se fosse uma Jam Project mesmo, né? Exatamente, o Jam Project, ele foi assim a inspiração. Sim. Eu achei muito bacana você reunir vários cantores oficiais para fazer uma gravação. Sim. Mas eu sempre tive também uma mentalidade fora ali a panela, aquele negócio assim de panela que a gente chama, é um núcleo muito fechado, não abrir para os novos. Eu sempre tive uma visão de que um dia eu fui um músico novo, sem conhecidos no meio, sem pistolão nenhum, e eu tive que abrir espaço ou criar espaços e oportunidades através do que eu tinha de bom para oferecer para as pessoas. Sim. E eu fui muito bem recebido e com generosidade por pessoas a quem eu assisti o show deles. E então você está estudando um instrumento ou cantando, indo assistir show de pessoas, daí 3, 4, 5 anos depois, você está num palco tocando com essas pessoas, fala assim, nossa, que bacana. Ou eles estão sendo muito legais comigo, estão sendo muito generosos comigo, ou além de generosos, eu estou fazendo a minha lição de casa e estou à altura de poder pelo menos aprender um pouquinho em cima do palco junto com esses caras. Sim. Então isso foi assim sensacional. Eu posso citar algumas pessoas, o Gigante Brasil, que era um grande batera, que tocou com a Marisa Monte por muito tempo, o Duda Neves, um grande batera de jazz, de instrumental. Então essas pessoas assim são pessoas que são inspiradoras, porque tem uma qualidade, tem um reconhecimento aí nacional, até internacional, e nos acolheram de uma forma muito generosa, né? Sim. Assim, houve ocasiões assim de conhecer músicos e ver essa generosidade e simplicidade assim de uma forma surpreendente. Vou contar um episódio assim, porque história a gente tem muito aqui, mas esse assim é de uma figura muito conhecida. Vamos falar de duas rapidamente. Um acabou um show, fui assistir um show. Um dia antes eu encontro na rua um cara, um contrabaixista, eu fã dos baixistas ali e tudo. Eu vi um cara na Paulista, cheguei para ele e eu vi que ele não era brasileiro. Eu cheguei falando inglês ali, se ele era, por um acaso,
O Terry Geezer Butler é apenas o baixista do Black Sabbath. Ele respondeu com um inglês bem característico, no. Até o no dele tinha sotaque, né? Eu falei assim, tudo bem. Daí eu expliquei, olha, porque eu sou um grande fã do Black Sabbath. Daí eu pus a mão assim para trás na carteira, fazendo uma menção para mostrar para você. Daí eu falei assim, calma, eu vou só mostrar o meu ticket. Daí eu puxei a carteira, abri, mostrei o ingresso do Black Sabbath, guardei. Daí eu falei assim, você tem certeza que você não é? Ele falou, yes, I'm sure. Daí eu falei assim, ok. Eu falei, não tem problema, então você provavelmente é um grande fã do Black Sabbath e nós vamos nos ver no show. Eu percebi, assim, eu fiz uma leitura da situação, ele estava na rua, assim, na Paulista, e talvez tenha sido orientado, assim, a não interagir com as pessoas, porque ele estava ali só com um cara bem altão, assim, branco, daquele que nunca tinha visto, assim, a luz do sol do Brasil, assim, na pele, né? Então, tudo bem, ele devia estar com alguém do staff lá, andando ali próximo, devia estar hospedado no hotel próximo. Daí, no dia seguinte, eu fui assistir um show, era no Olímpia, numa casa de shows ali na Lapa, na Guaicurus, ali, se não me engano, na Clélia, Rua Clélia. Hoje eu acho que ela é um templo. Então, e daí, bom, na época também era um templo, mas do rock and roll, né? Daí fui lá assistir o show do Black Sabbath, feliz da vida, e vim para um lugar aqui próximo de onde a gente está aqui na Zion, que é aqui perto do Borba Gato, num bar chamado Blackjack. Pra quê? Pra tomar uma cerveja e comemorar aquele grande show. Daí, pra minha surpresa, chega um amigo produtor, com um carinha baixinho, com cabelinho desgrenhado, e falando, Melo, né? O pessoal me chama também muito por Melo, meu sobrenome, né? Anísio Melo Júnior, né? Daí ele falou, olha, vem aqui conhecer. Daí eu olhei, quem era? Era o Ronnie James Dio. Daí eu fui. Ele falou, daí eu falei, olha, cara, muito prazer, acabei de assistir o seu show, maravilhoso, sensacional. Gosto, daí falei, eu gosto muito desse álbum, desse que você participa, porque pra mim dá uma coisa assim, sensacional, não sei o que. E chegamos lá e ficamos lá conversando, tudo. Foi muito legal. E uma outra história também no Olímpia. Depois de um show do Eric Clapton, eu fui ao camarim para conversar com o contrabaixista deles, um cara que gravou em estúdio aí com muita gente no mundo inteiro, chamado Nathan East. E fui lá por quê? Porque eu fiquei emocionado com o momento do show do Eric Clapton. Era uma turnê chamada Journeyman, num disco dele que tem Bad Love, Hard Times, Old Love, canções maravilhosas. E daí fui lá falar por quê? Porque na hora do momento de apresentar o Nathan East, ele tocou uma música de um outro baixista, que era o Jaco Pastorius. Tocou uma música que era do Weather Report, é uma banda que era o Joe Zawinul, e o Jaco, né, era o Manolo Badrena, lá, e vários caras lá, o Alex Acuna de bateria também, é uma turma incrível. E eu achei muito generoso, porque ele tocou uma música chamada Remark Made, que era do Heavy Weather, um disco de 77 lá do Weather Report. Eu achei generoso da parte dele. Ele tinha tantas coisas que ele gravou, né? Depois ele é um cara que ele gravou também com o Phil Collins e com um monte de gente, Madonna, né? Assim, Michael Jackson também, né? Então, um monstro ali do instrumento. E quando eu fui lá, eu me identifiquei e tudo, deixaram eu entrar no camarim depois do show, tava todo mundo lá, ele veio, tudo, simpático, tudo, e eu falei isso pra ele. Daí eu comentei, olha, por uma coincidência, essa música é uma música que eu gosto de tocar em casa. Eu gosto muito do som do Jaco, tudo. Ele falou, você é baixista? Eu falei, sou. Pera um pouquinho. Ele pediu pro Rode trazer um instrumento dele, um Yamaha creme, meio branco, assim, instrumento incrível. E eles tinham um amplificador no camarim, que era para warm-up, né, para fazer o aquecimento ali, antes do show, tudo ali, um cubinho. Afastou, colocou, ligou ali, pôs o baixo, esticou o baixo, daí a me deu o baixo e falou assim, toca pra gente. Daí eu falei assim, que bom, né? Se eu fosse mentiroso, eu tava lascado, né? Porque eu não ia conseguir tocar, né? Daí eu falei assim, poxa, que legal. Daí eu sentei no cubo, abaixei e comecei a tocar, assim, pra ele. Tava eu aqui batendo papo, tava aquela dispersão pós-show ali. Mas de repente eu vi um silêncio, assim, né? Porque eu comecei a tocar, só meio que prestou, opa, o que tá acontecendo aí, né? Quando eu levantei a cabeça, tava o Nathan East, o Ray Cooper, que é um percussionista que toca com os óculos, que toca panderola, também toca com muita gente lá, e o Eric Clapton. E eu falei assim,
Meu Deus do céu. Eu não vou nem dizer a expressão que eu pensei na hora, mas eu falei assim, ferveu, vai para ficar algo mais próximo assim do que eu pensei. Eu falei, bom, seja lá o que Deus quiser, baixei a cabeça e continuei tocando, acabou, daí quando acabou todo mundo batendo palma, eu falei, nossa, eu acabei de tocar pro Eric Clapton. Não, esse é uma... O Nathan East, né? Fala assim, pô, cara. Nossa, e o cara falou, olha, quando você for aos Estados Unidos, vai fazer uma visita pra gente. Então, assim, eu acho sensacional isso, assim, a receptividade dos caras, a simplicidade. Sim. Porque é aquela coisa, é o exame de sangue, né? Você faz um furinho no meu braço, no seu, no Eric Clapton, seja quem for, vai ser um negócio chamado sangue que é da mesma cor de Sim. todo mundo. O resto é conversa, é ideologia furada, sabe, preconceito, é visão distorcida da realidade. Então eu acho bacana quando o cara se pauta nisso. Você está aqui não para dizer que você é o bambambam. Você está aqui a serviço de alguma coisa. Sim. Tá aí, talvez você seja, não é a guitarra, o contrabaixo, a voz que é o instrumento. Talvez você seja o instrumento do quê? De uma ideia, de uma arte, de um momento criativo que você compartilha com as pessoas. Sim. Então, eu acho que quando você se coloca dentro disso, é aquela coisa, eu sou apenas careca, não sou um budista, né? Mas assim, nessa hora você suprime um pouco essa coisa do ego, essa valorização Sim. extrema do que você faz e tudo, simplesmente você se dilui na história e a coisa simplesmente rola. Sim. E você gera um efeito, uma sensação boa e o resto é historinha, cara. Sim. O resto é historinha. A gente faz show, faz evento, utiliza as redes sociais, tudo, mas não é para ficar alimentando um culto à personalidade. É simplesmente para mostrar para as pessoas que você estava com elas ou que você gosta de estar com elas e que é importante para você. Isso aí não é uma coisa de afirmação da sua qualidade, mas uma alegria de estar junto. Eu fiquei muito feliz ultimamente com a volta dos grandes eventos. Nós tivemos aí só do universo de anime, tivemos o Anime Friends, que eu acabei tocando em 3 shows lá. Sim. Eu fui para fazer um show, acabei tocando em 3. Foi muito legal, cara. E o Festival do Japão também. Então, pô, é bacana você estar diante de 50 mil pessoas, 10, 100 mil pessoas ali novamente, né? E é muito legal estar diante de 10 pessoas. Sim. Ou de 3 pessoas, como a gente está aqui no estúdio. Sim. Estar junto com as pessoas, né? Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais do artista, que o seu som, a sua arte, a sua pintura, a sua escrita, ela chegue às pessoas para se compartilhar isso tudo. Sim. Aí é legal, o resto é bobagem, o resto o vento leva. Sim. Nossa, aí nessa parte aí de tocar e tal, fazer os sons, né, aí, por exemplo, assim, não sei se você se lembra direito assim, daquele dia que a gente se encontrou inclusive naquele bar lá na Praça da Árvore, né? A gente tava no Casimiros. Isso. O bar ali do Renato Mendes. Era aniversário dele. E a esposa dele, a Tati Pacheco, que é cantora, ela me convidou. Falou assim, pô, vamos fazer um som junto? Eu falei assim, vamos. O que você quer fazer? Eu falei, eu tenho umas bases aqui. Então eu falei assim, legal, vamos organizar essas bases. Daí a gente fez um ensaio no meu estúdio. E ele falou assim, vamos fazer um show. Quais são as músicas que você gosta? Você quer tocar para ele, tocar para o público? Eu falei, legal. Aí a gente fez um show especialmente para aquela ocasião. Sim. E foi divertidíssimo. Eu falei, qual que ele... E descobrimos que o Renato gostava de cantar. Ele falou, o que ele gosta de cantar? Ele gosta de cantar Capital Inicial, não sei o quê. Eu falei assim, bacana. E é um cara também que adora música. Ele também é uma das pessoas que está à frente aí de um trabalho muito legal online, que é a rádio Stay Rock. Sim. Então, com isso, você vê assim, como as pessoas estão ali uma para as outras, né? Sim. Então, assim, é um cara que acaba fazendo aí um trabalho de divulgar, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, mas o rock já é uma coisa antiga, morreu, agora é eletrônico. Eu falo, não, gente, a expressão artística, ela não morre enquanto ela tiver pessoas que estejam fazendo. E enquanto tiver pessoas que estejam a fim de ouvir, a fim de curtir. E mesmo que ela não está a fim de ouvir e curtir, ela esbarra com aquilo, ela simplesmente, se aquilo emociona, toca, ou altera a adrenalina dela, fala assim, opa,
Isso aqui não é uma coisa que passou sendo ignorada, isso aqui mexeu. Fala assim, então tá vivo. É o famoso mexeu, tá vivo. Pronto, ali, né? Então, aí, bom, tem, assim, alguns shows, né, que você toca com banda mesmo, outros que é só o instrumental gravado. Pra Sim. você, o que é mais legal fazer, assim? É realmente reunir uma banda ou fazer um show mais solo, dueto? Sempre reunir uma banda. Eu só não me apresento, eu só me apresento com base instrumental quando, assim, por uma questão de estrutura, de logística do show, não é viável eu me apresentar. Então, ou também a pessoa não tem condições, dependendo da localidade de um show, em arcar com todas as despesas de quê? De passagens aéreas, alimentação, hospedagem, traslado. Porque uma coisa é eu sair daqui para Brasília e do aeroporto eu pego um Uber e vou para o hotel, vou para um evento. A outra é você pegar uma banda, daí já não dá para fazer isso. Aí você já tem que ter uma van, um transporte. Então, assim, a logística fica sempre mais complexa e o custo para isso, né? Sim. Que viram uma diária, passam a ser 6, 7, 8 diárias de hospedagem e de alimentação e tudo mais. E muitas vezes você está um dia inteiro. Então, tudo isso assim envolve custos, né? E pessoas também, né? Você ter que contratar alguém para fazer transporte, ou alguém da produção, às vezes você deslocar uma pessoa do staff de um evento só para, digamos, cuidar, né? Ciceronear ali, né? Assim, orientar os artistas e todos que estão da equipe técnica, né? Então, o critério é esse, assim, basicamente é esse. E às vezes também é uma condição financeira, mesmo às vezes tendo shows, existem questões em que a pessoa tem condições de contratar uma banda local e que isso é possível. Olha, vai ter um som lá, vai ter um palco, tudo, mas a gente só está contratando bandas locais por uma questão de custo ou da facilidade de acesso e deslocamento, que essas pessoas já não exigem transporte, diária, alimentação. Às vezes a pessoa mora, sei lá, 15 minutos do evento. Então é uma situação totalmente diferente, né? Verdade. Então é isso. Então. Aí, assim, aí sobre curiosidades de eventos, assim, que a gente até comentou antes da gravação e tal, né? Você já foi para muitos lugares que tem cosplays e tudo mais, e aí você comentou que você conheceu o Zé do Caixão também, né? Eu conheci. Eu fui fazer um evento com uma banda que fazia aqui numa casa de shows aqui, que era o Bourbon Street. Nós tínhamos uma banda que fazia soul music, então era ligado porque a gente chamaria hoje de funk old school, né? Que tem a ver com o quê? Com Earth, Wind and Fire, KC and the Sunshine Band, Jimmy Bullhorn, Stevie Wonder. Então era uma coisa ali onde o som era uma banda grande, né, com trombone, trompete, sax, piano, guitarra, baixo, cantoras, bateria, tudo mais, né? E eu fazia baixo vocal nessa banda, a gente fazia Earth, Wind and Fire, várias coisas assim. Então, a gente foi convidado para fazer um evento de Réveillon num hotel em Campos do Jordão, que era o Mont Blanc. E nisso, por ser aquela coisa da passagem de ano, os caras contrataram o Zé do Caixão mesmo, o Zé Mojica, né, lá o original, para fazer todo aquele mise-en-scène de terror ao vivo, com gelo seco, fumaça, falando da morte, aquela coisa, a morte, este ano está morrendo, está acabando, em breve sobrarão apenas trevas e cinzas, e tudo isso para preparar a entrada, né? A entrada do ano. E daí quando eu entrava, já dava a contagem, fazia a contagem regressiva. Vamos fazer a contagem regressiva, aquela voz toda dele lá, as unhas enormes, aquela cena toda, né? Sim. E daí depois disso entrava a banda celebrando, fazendo uma música do Kool and the Gang, que é a mais assim conhecida de todas, para saber qual que é o Celebration, né? Inclusive é uma curiosidade, uma música que foi produzida por um brasileiro, né? Sério? Ela foi produzida por um cara chamado Elmir Deodato, que ele também fez a versão de 2001 do Stanley Kubrick, também um filme dos anos 60. Então assim, um cara que se radicou dos Estados Unidos lá e fez
versões incríveis, assim, eu recomendo conhecer a obra dele, tem muita coisa no YouTube do Eumir Deodato, veja, o cara é uma fera, Sim. sabe muito. E daí nisso a gente conheceu o Zé do Caixão, né? Não deu para apertar a mão dele, As unhas... assim, mas um tapinha no ombro ali, muito rolou. Nossa! Não, mas realmente, né? E, bom, o nosso segundo episódio aqui do podcast, inclusive, foi gravado com o neto dele, né? Puxa, que bacana. Então, o Pedrinho, né? O Pedro Marins, ele veio pra cá, que ele acabou de lançar esse ano o primeiro filme dele. Né? Então, aí a gente aproveitou para conversar sobre isso, né? Sobre situações que ele já passou por causa de preconceito dentro da família, fora da família e tal. Aí aquela coisa... Ele acabou herdando as roupas, alguns filmes, algumas coisas assim, não tudo porque tinha aquela coisa que tinha que dividir entre a família, né? E o chapéu ele utiliza nesse filme, né? Então assim, não é um filme de terror, é um filme mais de drama e tal, mas ele fala, né, um pouco de música e tudo mais. E ele foca bastante na ideia do videogame, o quanto o videogame ajudou a vida dele também. Olha só. Então é uma coisa interessante. E aí eu já pergunto pra você joga videogame? Não, eu não jogo videogame, mas recentemente eu recebi um convite para escrever trilhas para RPG. Ah, e é legal. Então isso também foi muito bacana, porque foi feito, nós fizemos 4 músicas, elas estão sendo lançadas aí assim aos pouquinhos, né? Porque ela depende também da produção da animação, que é a animação para as músicas de abertura, de encerramento dessa série. Eu recomendo aí, quem quiser conhecer um pouquinho, chama Critical Skills. E ela foi feita por um pessoal que tem todo um embasamento de psicanálise, de psicologia e psiquiatria, porque ela ajuda no tratamento e para ajudar na sociabilidade de pessoas com uma pequena ou moderado grau de autismo. Então, isso também eu acho uma coisa legal. Você, como os games, o RPG, ele pode ser uma ferramenta de sociabilização. Sim. De você colocar todo mundo no mesmo barco. Não interessa se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se é magro, se você é albino, se você é ruivo. Não interessa. Se você é o mais esperto ou se você tem uma certa dificuldade. Na verdade, está todo mundo ali junto dentro de um objetivo. No RPG tem a questão dos personagens que você assume. Sim. E no jogo, sim, tem a competitividade e tudo, mas dependendo do ambiente de equipe de jogo, você vê que também tem uma estrutura de colaboração. Sim. Para você conseguir. Então tem equipes unidas ali como se fosse uma grande batalha para você conseguir vencer ou superar etapas, né? E se desenvolver dentro da ação do jogo, né? Então eu acho legal. É muito semelhante como quando se fala um pouco sobre violência, tanto em game, quanto RPG, e quanto animes também, que existem batalhas e tudo mais, mas também existem outros valores dentro disso, né? Que são o quê? Os valores da amizade, da união para você conquistar objetivos. Então, tudo está envolvido dentro de uma coisa maior. Pode estar sendo usado em favor de uma coisa maior, né? Isso é pelo menos assim, uma visão que eu tenho. Ou simplesmente se divertir, sabe? Curtir, sabe? Porque não é só, assim, às vezes eu passo isso, você pode passar até uma impressão errada, de ter uma visão só racional disso, mas muito pelo contrário, assim, ter às vezes uma percepção do poder que isso tem para tornar a vida das pessoas mais alegre, melhor, socialmente mais saudável. Se fala muito em saúde física, mas existe uma saúde social, que é você estar entre os amigos, a galera, a turma da sua idade, ou a turma que gosta das coisas que você ouve. As tribos no melhor sentido disso, né? Não é uma tribo fechada, isolada, mas uma tribo que gosta de rock. Então por que não se reunir para curtir rock? Eu fazia isso quando era criança, moleque. Eu saí com 4 ou 5 discos assim de Judas Priest, Sex Pistols, seja lá o que for. Nossa. E na casa de um cara que tinha Rainbow, Black Sabbath, AC/DC, e a gente ouvia. Daí eu vi que hoje em dia os caras estão ouvindo o Kiss. O Kiss veio fazer show no Brasil um dia desses aqui. Em setembro vai ter o Iron Maiden. Pô, eu levei o Peace of Mind uma vez, os caras piraram aquilo ali. Pô, e é um negócio assim, um dos
4, 5 primeiros álbuns do Sim. Iron. Inclusive vou estar lá no show do Iron. Olha. Agora em setembro estarei Ó, tem lá, chance de a gente se encontrar lá, hein? Com certeza, estarei lá, já está com ingresso, tudo certo lá. Vamos lá. Opa! Vou pular o dia inteiro lá e 3 dias de cama depois desse dia. Imagino. Não, porque, né, como não se animar num show do Iron Maiden, né? Não dá, não dá. Mas é isso aí. Eita, nós. Ó, aí a gente já tá conhecendo bem mais a fundo aqui, né? Então, os seus gostos mesmo e tal. E, lógico, né, um pouco mais da sua vida pessoal, já que a gente tá vendo as suas experiências, né? Sim, mas gosto muito de jazz também. Sim. Virado pro jazz. O Stanley Clarke, Nossa. essas coisas, o Jaco Pastorius mesmo. Sim. Tem um jazz bass tudo lascado, que ele é bem o do Jaco, só que o meu tem traste, né? E era de um outro cara que talvez os baixistas aqui na sala conheçam, que era o Nico Assunção. Era um cara que tocou aí muita música instrumental aí no Brasil. Tocou com, aqui, talvez mais conhecido, o Chico Buarque. Ele gravou em estúdio também, com o João Bosco também, assim, um músico excepcional. Não foi ele que também chegou a fazer uma participação no MPB4, ou um desses grupos assim instrumentais? É que eu não lembro todos os grupos certinho quem fazia parte, mas... Não, ele tinha um trabalho solo e ele chegou a ter uma banda que chamava High Life, isso em 87, 88, que era uma banda de instrumental, né? Acho que era ele, o Pascoal Meirelles, um cara que tocou também com muita gente boa da MPB, né? Então é isso aí, é uma turma boa demais, né? Só os fera mesmo, né? Os caras bons. Eita, nós! E assim, o baixo você prefere mais qual das versões do baixo? 4, 5, 6 cordas, aqueles de 20 cordas que o pessoal tá fazendo agora? Tem algum específico que você gosta mais? Eu cheguei a brincar com um baixo de 12 cordas. Eita! Brincar, não tive o baixo. Sim. Mas ele basicamente é um baixo de 6 cordas com as cordas dobradas, é equivalente a um violão. Um violão de 12 cordas, uma guitarra de 12 cordas, tipo o que o Jimmy Page do Led Zeppelin tem, né? As cordas são dobradas, uma viola caipira. É como se fossem 5 cordas, só que oitavadas, né? Então, assim, mas assim, para mim não serve muito, assim. O instrumento que eu prefiro é o instrumento que serve melhor a ideia da música e a ideia do arranjo, né? Sim. É interessante, assim, porque eu tenho alguns instrumentos, eu acho que de contrabaixo eu devo ter acho que uns 8 ou 9 instrumentos. E cada um tem uma característica específica. Se você pega eu não tenho um Precision, mas eu tenho um Jazz Bass, como eu falei, e daí aprendi a construir instrumentos nos anos 90, assim, entre 93 e 98, mais ou menos. Eu fiquei muito próximo de construir instrumentos, assim, fiz uns cursos de luteria, né? Porque eu ficava atormentando os luthiers que faziam a manutenção dos meus instrumentos. Eu falei, como é que você faz isso aqui? Não sei o quê. E um dia me liga o Di Carmo, que era no Tatuapé, ele faz uns instrumentos verticais e elétricos, assim, normais. Ele falou, olha, vou começar um curso de luteria. Eu falei assim, legal, quero fazer. E nisso eu aprendi. Eu fiz 4 instrumentos, eu ainda tenho os 4, uso eles em gravação, em show. Fiz um de 4 sem traste, com escala de ébano, Moog, um instrumento assim, o primeiro. Mas é pesado para burro, assim, então é um instrumento que eu não saio, não viajo com ele, mas gravo em estúdio. Mas cheguei a gravar algumas coisas com o Dinho Nascimento, que a gente ganhou o prêmio Sharp de música, com o Márcio de Camilo, que a gente foi indicado o prêmio Sharp, participou também de um festival internacional chamado Découverte de France também. E essa turma toda, assim, eu utilizei esses instrumentos. E o bacana é que para cada um é uma linha de raciocínio diferente. Sim. Quando você toca um baixo contraste, primeiro, você tem as notas precisas, elas estão ali, toca ali no meio da casa ou quase em cima do traste, está tudo bem. Quando você toca com fretless, você tem um instrumento que é o instrumento sem traste, né, que ele não tem aquelas barrinhas, para quem não conhece o termo aí do traste, né, ele gera notas que são além das notas que a gente chama do sistema temperado, né? Por exemplo, uma escala, digamos que ela tem 12 notas, uma escala cromática, que ela vai de meio em meio tom. E cada casa é um desse meio tom no instrumento de corda, né? Sim.
Então, o que acontece é que no instrumento sem traste, você tem uma coisa que é muito comum você ouvir na música indiana, ou quando você faz um bend, que é puxando para cima ou para baixo uma corda, que é 1/4 de tom, que é 1 de som, de tom. Então, o fretless, ele se aproxima exatamente à questão da voz humana, que ela também não é temperada, é é ela vai escorregando, glissando, né? Você pode ter e esse espacinho entre esse meio tom dá isso. O fretless dá isso, ele dá uma expressão mais próxima à voz humana. O Jaco Pastorius é um cara que, pela melodia dele, ele expressava muito isso. Tem outros caras como o canadense, o Alan Carron também, muito bom. Outro cara também, o Gary Willis também. E já para um outro universo, mais para o rock, o Les Claypool, também do Primus, também, ele é um cara que usa baixo de 6 cordas, sem traste, toca slap, é uma piração. É um mundo, né? Sim. E para cada um raciocínio. O de 5 cordas tem uma corda mais grave, e então algumas dobras de som você pode fazer inclusive com a mão esquerda do piano ou dos teclados, né? Então, dos sintetizadores. Então é interessante, assim, tudo é recurso. Para cada um você vai ter um raciocínio, um baixo de 4 cordas para um de 5 cordas, contraste, tem essa diferença, o fretless também, né? O de ser sem traste, esse recurso melódico das sonoridades. Então, para cada um, e você vira um outro baixista com esse outro instrumento, com essa linha. Com 4 cordas você tem um tipo de apoio, um tipo de técnica de abafamento de corda, porque quando você toca, você não pode ficar deixando a corda que você tocou soar, senão vai virar um turbilhão de notas sobrando desnecessárias. Então é a mão esquerda e direita tocando e ao mesmo tempo abafando, principalmente quando você grava, para você ter essa clareza das notas do que é preciso ser feito, né? Sim. Então é um desafio, assim. Por isso, quando você fala, qual é o instrumento que você toca melhor? Eu falo assim, eu acho que nenhum, cara, porque a cada dia que passa a gente está aprendendo alguma coisa e tem que estar treinando, né? Limpando o som. Você vê os pianistas aí, o pianista da música erudita, eles, mesmo os grandes concertistas aí, eu conheci alguns aí, o Zé Eduardo Martins, João Carlos Martins, esses caras eles ensaiam ainda, né? Mesmo em idade avançada. Quando há necessidade de fazer um concerto, tudo eles tocam 5, 6, 7 horas por dia, assim. Para quê? Para ter uma condição de ter essa clareza, essa fluidez, né? Aquele negócio da memória, né? Memória muscular, né? Sim. Como um chefe também tem a memória do cheiro, né? De estar preparando um alimento ali também. E cada um com a sua habilidade, né? As suas necessidades, o seu universo, né? Sim. Um cara que serra uma madeira também, quando eu fui fazer isso com instrumento, eu percebia, quando eu ficava muito tempo sem trabalhar com isso, assim, fazer os instrumentos, eu não estava tão preciso, a mão não era tão firme para fazer as coisas. Então isso tudo é uma questão de prática, né? Dizem que a excelência em alguma coisa se adquire depois de muitas e muitas horas de voo, que sejam 10.000 horas de voo ali, né? Em cima do instrumento, em cima das palavras para aprender a expressá-las, escrever, manipular, trabalhar a poesia, né, a prosa, tudo isso demanda gostar. Sim. E no meu caso especificamente assim, eu preciso me divertir. Sim. Eu gosto, assim, eu sou um cara que faz música, mas eu sou fã de música. Quando eu estava estudando música, eu fazia uma coisa que era pouco comum. Eu tinha aula de música. Eu ia assistir show dos caras, alguns deles com quem eu estudei, como o Rodolfo Streuter, que era um baixista do Pau Brasil, tocava com o Nelson Aires, que foi diretor da Jazz Sinfônica. Eu ia assistir o show dos caras para aprender, para ver o que ele estava fazendo. Às vezes eu ia assistir uma segunda vez só para curtir. Falei assim, por quê? Porque ali eu estava aprendendo com a emoção que os caras passam. Às vezes eu, como estudante, né, um garoto ali, 17, 16, 18 anos, ouvindo aquilo ali, eu falei, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo, o que o Rodolfo está fazendo ali, o Rodolfo Streuter, né? Mas daí, no outro show, eu falei assim, que legal, agora que eu desencanei de olhar só o contrabaixo, olha o que esses caras estão fazendo, eles estão criando um momento especial. E esse é o grande lance da música e da arte. Você não está
indo lá para mostrar quantas notas você faz por segundo. Você está indo lá para levar uma emoção para as pessoas. O cara fala, nossa, isso aqui está doca, não vou completar a frase, mas isso aqui está sensacional, está maravilhoso, né? É isso. Sim. Nossa, mas são altas aventuras, né? Tipo, conhecendo tanta coisa assim. Né? Aí eu pergunto agora pra você se você já tem mais shows já marcados ou ainda tá tudo em negociação agora? Olha, eu tenho alguns convites, assim, eu estou analisando. Eu estou analisando, assim, porque tem, em função justamente dessa exposição que está voltando agora, dos shows, né? A gente tem convite para gravação de estúdio, né? Eu também estou envolvido com um outro projeto que foi feito durante a pandemia, foi uma ópera rock. É o musical ópera rock, de um grande amigo, Cláudio Cruz. E então agora a gente está numa fase de quê? De montar o que foi gravado em estúdio com a colaboração de 39 músicos. Aí tem o Faísca Borges, o Faísca guitarrista, né? E muita gente aí, o Tony Babalu, que é do Made in Brasil, e o Zé Luiz de Nola, baterista que era da Chave do Sol e de várias outras bandas, e também do Violeta de Outono, já da linha progressiva e também. Então, o Adenauer Vieira, isso é uma turma incrível, né? E agora a gente está num processo de organização de produção de um show, né? Para quê? Para fazer um DVD ao vivo, e já tem alguns locais aí que a gente está estudando, né? Que são teatros, e para cada um é uma necessidade para equipamento, iluminação. E a gente está cuidando disso, porque eu gosto muito de fazer produção musical de show, né? Aí é legal. Eu fazia isso muito para empresas, para eventos assim corporativos, e para os meus shows a gente sempre vai ali, né, viajando e vendo esse lance de ter estúdio de gravação e operar e produzir, né? Isso dá um olhar, uma percepção para a gente do que a gente pode colaborar em alguns aspectos, né? Que às vezes passa um batido ali no meio da bagunça, da barulheira. E então eu estou passando o som. Normalmente a gente tem duas mesas, tem uma mesa para monitor, para passar todo o som do palco para o músico, todo o artista ouvir e trabalhar com conforto, né? Se ouvir direitinho ali, poder dar o melhor de si, né? E a outra que é a mesa que é o som voltado para o público, né? Que é o som endereçado ao público, que a gente chama de PA, é o Public Address, né? Endereçado ao público, o PA. Então as caixas de PA elas são endereçadas. Essa já é uma mesa que fica naturalmente de frente para o palco. Então muitas vezes eu vou passar o som no palco para ver o som de todo mundo. Daí eu falar, pega o baixo aí, bate alguma coisa que eu vou lá na frente. Daí eu vou lá no PA ver o que está acontecendo. Então a gente está agora nesse processo aí de ensaios, né, preparação disso. Eu acredito que a partir de outubro a gente já tem algumas novidades em relação ao musical Opera Rock, né? Sim. Foi um negócio assim bacana, porque muitos músicos não estavam sem poder tocar e fazer show. E isso envolveu a colaboração de gente que até nem no Brasil estava. Então tinha amigos que estavam lá nos Estados Unidos, na Flórida, um outro estava na França. E com essa facilidade da internet, a gente pôde hoje gravar bases, mandar para a pessoa e falar, você tem como gravar aí? Eu falei, tenho, eu mando as bases de guitarra, os violões, eu mando a voz aqui, um outro em Campinas. Teve caras assim que mesmo estando em São Paulo, por causa do isolamento social e em função da pandemia, né? Fala assim, eu posso gravar na minha casa? Eu falei, posso gravar no meu estúdio? Ele falou, claro, tranquilo. E assim, 99% dos casos, 99 é pouco, em 100% dos casos, o pessoal perguntava, o que eu tenho que fazer? Eu falava assim, ouve a música, grava o que você quiser, porque você foi escolhido para gravar essa música, porque essa música tem a sua cara, e você vai descobrir isso. Então a gente passou naturalmente o quê? A harmonia, horas em que entrava o solo, eu mesmo gravei algumas guitarras só como guia, daí eu falei assim, gente, olha, isso aqui é só uma guitarra guia, só para dar uma ideia onde ela entra e sai, mas ignore, porque eu não sou um guitarrista, eu uso para fazer uma guitarra base, alguma coisa do Opera Rock até ficou de guitarra base de blues que eu fiz, assim que os sons ficaram legais. Daí o Cláudio falou assim, mas essa guitarra ficou boa, vai limar? Eu falei assim,
não vai atrapalhar? Eu falei, não, eu falei, então deixa. Daí ficou, Sim. sabe? Assim, mas eu me vejo como um contrabaixista, não como guitarrista. Eu costumo dizer, eu prefiro chamar um adulto para fazer aquilo ali. Porque ali eu vou ser assim, tipo, macaco em loja de louça, né? Você joga, o bicho já sai lá quebrando tudo. Eu falei assim, não vai dar certo, né? Então vamos lá, vamos fazer uma coisa de cada vez. Cada um na sua área, né? Cada um na sua especialidade ali. Eu uso mais guitarra e violão, assim, mas só para composição, para às vezes fazer uma pré-produção, gravar alguma coisa ali, passar linhas gerais de uma ideia, né? Quando a pessoa quer assim, pô, eu queria ouvir alguma coisa. Não, legal, eu gravo alguma coisa ali, você vê como é que tá, mas sim, o especialista é você. Você vai trazer, o instrumentista, assim, um cara tarimbado, ele sempre vai trazer o quê? Além da qualidade dele, um olhar que você não tem. Digamos assim, você quer pintar paisagens que usam muito branco. O que eu recomendaria? Um pintor esquimó. Porque o pintor esquimó, ele pinta paisagens com um olhar que ele vê 50 tons de branco. Sim. Ele tem o branco do iglu, ele tem o branco da foca, o branco do urso, o branco da neve, o branco do iceberg. Então ele vai ter porque a natureza dele é envolvida em branco. Sim. É como pegar um paisagista da floresta, ele vai ter tons de verde, porque ele sabe o tom de cada árvore, cada matiz de coisa. Isso se aplica ao músico, ele vai trazer sonoridades de guitarra ali, e fala assim, pô, cara, eu imaginei aqui um delay parecido com esses que o The Edge usa lá no YouTube. Eu falo, que legal, tem, pô, não, e volta e fala, puxa, que legal. Então o cara trouxe uma solução que, por quê? Porque ele tem um setup incrível ali, ele vai trazer coisas que você jamais imaginou. Sim. E é por isso que ele estava lá, para colaborar de uma forma. Então, no fim, acabou sendo uma obra coletiva. Ela está disponível no Spotify, quem quiser conhecer, no YouTube também. É o musical ópera rock do Cláudio da Silva Cruz. Eu colaborei com 2 músicas minhas também. Lá, uma tem até uma curiosidade, um grande amigo da época de faculdade, porque eu sou formado em comunicações, né, com especialização em rádio e TV. Sim. E tinha um amigo que gostava de tocar contrabaixo. E cantava, e na época eu tinha uma banda de heavy metal chamada Excalibur, que fazia shows junto com o Viper, que tinha um menino chamado André Matos, cantando ali, né? Eles iam para os ensaios, a gente fazia show junto. Nossa. Daí no show que a galerinha dele tinha mais público do Viper, ele falava assim, olha, a gente vai abrir o show para vocês. No show que tinha mais do Excalibur, que era um pessoal mais velho, ou seja, 3 anos ou 4 anos mais velho, porque a diferença de idade é assim, quando você tem 17 anos, o cara de 20 anos, ele é um gigante e você é um moleque, né? Mas hoje não, hoje você tem 45, o cara tem 50, tá todo mundo no mesmo barco, tudo bem, né? Mas naquela época não, né? Era um negócio muito engraçado, assim. Então tinha o Viper, tinha o Corso, Centúrias, várias bandas, isso a gente está falando de 2, 3 anos antes do primeiro Rock in Rio, que foi em 85, a gente já estava começando a fazer essas coisas, né? Então, daí da música da ópera rock, né? Eu fazia faculdade, eu estudava na FAAP, na época Rádio e TV, e tinha um amigo que estava montando uma banda. Daí ele chegou e falou, pô, meu, tô montando uma banda, tô precisando de um baixo. Eu falei, de um ampli de baixo. Eu falei, não, eu te arrumo. Daí eu vendi meu primeiro ampli para ele, eu tinha comprado outro, vendi um. Ele falou, pô, agora eu tô com uma banda, como é que é o nome da banda? Daí ele falou, a banda vai chamar Velhas Virgens. Daí eu falei assim, cara, esse nome vai dar certo. Investe, e nisso, e esse cara é o Paulão dos Velhas Virgens, que é o cantor do Velhas Virgens, compositor. Também roteirista de TV. Roteirista de TV, trabalhava ali trabalha, eu acho que ainda no Domingo Legal, né? E um amigo desde essa época, assim. E disso, recentemente ele participou, inclusive, nessa música, que tá o Faísca, o Zé Luiz Ginola, o Alex Bessa, que tocava, tem um trabalho de progressivo incrível aí, um pianista e tecladista de mão cheia, assim, gravou com a Rita Lee também o acústico dela. Nossa. E daí a gente fez uma música chamada Ninguém Vai Lhe Controlar, e o Paulão chegou lá e arrebentou tudo, foi lá no estúdio gravar, tudo, aí já tinha flexibilizado, foi na parte final da gravação, já da pandemia, já estava flexibilizado, foi lá gravar.
Então é isso, é muita coisa aí acontecendo, é muita história boa, graças a Deus. Sim. Aí, né? Eu só tenho que agradecer, cara, eu muito feliz assim de fazer o que eu gosto, Sim. Me divertir pra caramba, cara, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu estou me divertindo mais do que o próprio público. Então, para tirar dúvida, eu falo, gente, vocês estão gostando? Que eu estou me divertindo pra caramba. Eu estou me divertindo mais que vocês ou é a impressão dos caras? Não! Eu falei, então tá bom, tá 0-0. Então tá bom, podemos seguir daqui? Vamos, então vamos em frente, Sim. né? É isso aí. Então, bom, pelo visto, então você gosta bastante de criar também as músicas, certo? Sim. Então eu posso fazer uma espécie de convite/desafio? Vamos. É que assim, existem alguns youtubers músicos, produtores musicais em outros países que fizeram isso. Pegaram um dia, 10 horas dentro do estúdio para criar um álbum inteiro naquele dia. Aceita fazer isso comigo? Aceito. Então, tá registrado aqui. Em 10 horas fazemos um álbum? Em 10 horas o desafio é a gente criar um álbum, nós dois ali. Se quiser chamar mais gente para participar, vai. Ótimo. E a gente faz aí, né, quantas músicas forem pro álbum inteiro nessas 10 horas. Legal. Perfeito. Pronto. Então já tá marcado, hein? Tá marcado, hein? É isso aí. Vai ser uma parceria interessante. Vai ser legal. Né? O mais legal dessas parcerias Sim. é que você não sabe o que vai acontecer. Exato. Aquela coisa... Tem uma coisa que eu acho muito infantil, na verdade. Assim, infantil não na melhor expressão do termo, mas ingênuo, eu diria. Sim. Que é achar que a gente está no controle das situações. Quando você cria, você não está no controle de nada, cara. Você é quase assim uma interface entre a cadeira e o computador. Tem um negócio chamado Homo sapiens ou pretensamente sapiens. Nem sempre tão sapiens assim. Então você simplesmente vai e faz. Sim. Então o legal disso é criar. Tinha uns dias que eu acordava brincando e falava assim, hoje eu não vou falar nada sem rimar. Sim. Então eu falava tudo que eu tinha que falar rimando. E assim as coisas iam acontecendo. E assim eu ia discursando. E o ando ia ficando. Nossa, daí, não, pior que isso me fez lembrar até um episódio de um desenho lá do Johnny Bravo, né? Que ele rimava o tempo todo. Chegou na metade do episódio e ele fala: sou um poeta e não sabia, vou fazer rima todo dia. Não sabia, vou fazer rima todo dia. Não, era incrível. Tanto que marcou, né? Na minha infância, de repente eu ouço hoje, né? Tipo, quer dizer, lembrando agora, assim. É muito legal. Então, aí, assim, de repente a gente pode usar esses exercícios para criação nova de música, que até para ajudar no dia das 10 horas. Claro. Né? E falando em desafios, né? Quem gosta de um bom desafio, dia 27 de agosto, tem aqui o evento Kenko Festival Edição de Games, que vai ter 8 times brigando ali entre si para ver quem ganha no League of Legends. Se você tem um time, vai lá e se inscreve, tá? Aí embaixo na descrição para você saber como participar. E, lógico, se você quer aprender a fazer seus jogos, efeito especial para cinema, etc., entra aí no site da Zion, que também está aí embaixo, para conhecer mais sobre essa escola que ensina 2D, 3D, para cinema, para TV, para videogames e muito mais. Né? E não pode esquecer também aqui o patrocinador, piratasstore.com.br. A gente tem aqui essas canecas de anime, né, que a gente está aqui usando hoje. Sensacionais, One Punch Man. Olha só, tem um aqui parecido comigo, pelo menos uma parte aqui, essa parte aqui careca. Aqui, o Saitama igualzinho ali. Isso aí, sensacional. Né? E lá também tem camisetas, chaveiros, bonés, vários outros itens, inclusive da banda Arigatões. Então, se você gostou aí do vídeo também, se inscreve, compartilha, curte, aqui de frente com o Iatá, hoje com o nosso amigo Anísio Melo Júnior. Muito obrigado. Obrigado. E a gente se vê. Até a próxima.